Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Loucura sob o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico, escrito por Bezerra de Menezes. Sobre o autor. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, em 29 de agosto de 1831. Veio para o Rio de Janeiro em 1851, onde doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Por sua incansável atividade em benefício dos necessitados de toda a natureza, ficou conhecido Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Em 1852, desposou Dona Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em 63, deixando-lhe 2 filhos. Em 1865, casou-se com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã da primeira, de quem teve 7 filhos. Iniciou sua trajetória política em 1860 pelo Partido Liberal, ocupando os cargos de vereador, presidente da Câmara Municipal da Corte e deputado-geral. Em 1885, encerrou suas atividades políticas, tendo sempre agido em favor da justiça e da honestidade. Conheceu o Espiritismo em 1875, ao ler a tradução de O Livro dos Espíritos, no ano de 1886, no salão de conferência da Guarda Velha, diante de cerca de 2.000 pessoas, proclamou-se espírita. Em tempos difíceis, marcados pelo divisionismo dos espíritas em científicos e místicos, Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, logo instituindo o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos. Exerceu tal cargo em 1889 e de 1895 até 1900, quando da sua desencarnação. Conhecido como Kardec brasileiro, foi intensa e fundamental a sua atividade em prol da união dos direitos e liberdades dos espíritas. Então, começamos agora os estudos que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos ofereceu. Eu vou dividir os capítulos em várias partes, porque esses capítulos são muito longos. Então, não estranhem se eu interromper a leitura no momento em que a gente gostaria de continuar. Mas sempre se pode pegar um vídeo anterior, pegar os últimos minutos e recomeçar no seguinte, para não perdermos a continuidade. Então vamos lá. Capítulo 1. Existe no homem um princípio espiritual? E eu lembro mais uma vez, como já fiz em outros livros, sempre que se diz homem, está se referindo à raça humana e não ao sexo masculino. Continuando. Ninguém pode recusar o estudo dessa questão, do mais palpitante interesse para o ser humano. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações tomarão bem diferente orientação conforme for ela resolvida pela afirmativa ou pela negativa, pela existência da alma ou pelo exclusivismo da matéria na constituição de nosso ser. Saber, com efeito, se acabamos com a morte ou se sobreviveremos à decomposição do corpo não é coisa de simples curiosidade, visto como, num caso, não temos que prestar contas de nossas obras na vida e, em outro, pesamos a responsabilidade de cada uma delas. Se o ser humano é meteoro que brilha por um momento e some-se para sempre no turbilhão universal, por que contrariar seus gostos, suas inclinações, suas paixões, por mais selvagens que sejam, uma vez que ali está o nada em que vai desaparecer? Se, porém, ele é imortal, é livre, consequentemente responsável, quanto não lucrará em conhecer-se a si mesmo para prevenir-se contra futuras tempestades? Também por isso, essa questão deve ser resolvida com precisão e clareza, porque é a pedra fundamental do edifício da vida terrestre e de todas as vidas. Dividiríamos, pois, este capítulo em 2 parágrafos. Um para o estudo especulativo, outro para o estudo experimental, da magna questão. Um para a demonstração racional, corroborada pela autoridade dos maiores vultos da humanidade. Outro para a experiência, que fala dos sentidos e que é, em nosso tempo, o grande método científico. Demonstração racional e de autoridade da existência da alma. Vamos lá. Incontestavelmente, o ser humano não é puro animal.
Há entre a nossa espécie e as espécies animais tão perfeita diferença como entre os animais e os vegetais. Quadrifages, isso aqui é a tradução. Quadrifage é um pensador, Jean-Louis Armand de Quatrefages, Debreu. Ele nasceu em 1810 e morreu em 1892. Ele era um naturalista francês. Então vamos continuar. Quatrefages, uma das mais respeitáveis competências do nosso século XIX, tão convencido foi dessa distinção que dividiu toda a criação do nosso planeta em 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Sendo tão superior ao ponto de dominar todos os seres criados, só por obcecação se pode admitir que o homem, o ser humano, se confunda com seres que lhe são inferiores, surgir à vida e se extinguir com ela. Os grandes vultos que arrancaram da natureza seus mais recônditos segredos, que com lâmpadas de sua inteligência iluminaram o mundo, que deixaram na terra a memória eterna de sua gloriosa passagem, acabarão como um vil inseto? Reduzir-se-ão a nada? Toda a nossa natureza se revolta contra semelhante pensamento, e a razão e a consciência repelem-no escandalizadas. E, porque tal instintiva e espontânea revolta do nosso ser, se efetivamente temos que acabar com o cavalo de nossa montaria? É porque o homem traz consigo o germe da verdade, o conhecimento inato do seu destino superior que imprime alto cunho à natureza hominal, que repele tudo o que tende a apagar aquela impressão. E o que seria esse sentimento íntimo, sem objetivo, quando a todas as nossas disposições naturais correspondem necessariamente objetos correlativos, fora de nós, como sejam os sons da nossa disposição natural de ouvir, o aroma para o de cheirar, a luz para o de ver e etc. Que tal sentimento é natural, não se pode pôr em dúvida, pois é universal. E ninguém acreditará que seja concepção humana aquilo que está no coração e que fala à razão e à consciência de todos os seres humanos. E todo o que se compara a qualquer das espécies animais reconhece a verdade daquele sentimento inato, espontâneo. O mais adiantado dos seres animais, se possui o que quer que seja de inteligente, que parece elevar-se ao raciocínio, não o pode cultivar como o ser humano, o homem, pode, trabalhando com perseverante paciência, aprender alguma coisa que não é natural à sua espécie, mas isso que aprende e que guarda à força de hábito, não é capaz de transmitir aos de sua raça, a animal algum. Vemo-lo praticar obras tão admiráveis como não as faz o homem, mas não é obra da sua inteligência, é função natural, tanto que todos os da sua espécie o fazem, e natural poder fazê-las melhor que o outro, e todos as fazem hoje tão bem como fizeram desde o princípio. Falazão, até o fim dos tempos. É coisa análoga às nossas funções orgânicas, que são as mesmas em todos os seres humanos e das quais nenhum tem o poder de alterar o curso natural. Não se diga, pois, que o bruto possui faculdades equivalentes às dos homens, pois que as suas são individualmente imperfectíveis, ao passo que as nossas são individualmente e essencialmente perfectíveis. O ser humano, ou seja, o homem, é, por sua natureza, por condição essencial do seu ser, eminentemente perfectível. E pois, como ter por destino desaparecer do nada, haverá quem ponha em dúvida aquele característico da nossa espécie, diante do incessante progresso realizado por ela desde os tempos primitivos? E, pois, se a natureza humana é perfectível, o que quer dizer submissa à lei do progresso para a perfeição, como realizar sua missão se a morte nos reduzir ao nada? Quererão que a perfeição, último e mais alto grau da perfectibilidade, seja um simples adorno para a vida? E que seja seguida de curtos momentos da vida? Ridícula extravagância. Demais, a lei do progresso é, como todas as leis naturais, de caráter universal. E o que observamos
acabarem os homens, ou seja, os seres humanos, em infinita variedade de graus de progresso, desde o boçal até o sábio, desde o bandido até o justo. Ou a lei não é igual, ou com a morte não acaba o ser humano, que vai além, e por modo ainda não geralmente conhecido, realizar o seu destino, o destino do ser perfectível até a perfeição. Isso sim, não somente coloca a perfeição humana em altura digna da obra-prima de Deus, como explica a morte de homens em condições rudimentares de progresso. O simples bom senso repele a coexistência da lei do progresso humano e a redução do ser humano ao nada, ao fim da vida terrestre. Só um louco pode erguer um monumento sem igual, como é homem, para ter o gosto de arrasá-lo, mal o tenha concluído. E tanto o destino humano se acha fora desta vida corporal, que nossa natureza aspira a algo que não nos pode ser dado nela. Foi esta eterna e universal intuição da alma humana que levou um dos mais profundos pensadores, Malebranche, a traduzi-la nessa sublime frase. Agora é uma frase em francês, que quer dizer o seguinte: o teu destino é de um mortal. Não é para mortal o que desejas. Foi Ovídio, Metamorfoses 2:56. Como explicar-se o fato de um ser mortal aspirar ao imortal? Só admitindo-se que a nossa natureza nos mente, o que é mais inaceitável do que a falsa apreciação de certos seres humanos. Repetimos, se esta aparição que brota, espontânea de nosso ser, não é realizável, é uma mentira de nossa natureza. Esse sentimento inato de todos os seres humanos, a que podemos chamar a intuição natural, no futuro excelso que nos foi posto e nos chama a todos, Platão explicou pela pré-existência. Antes de virmos a esta vida, disse ele, já tivemos outras, e no tempo intermediário que passamos no mundo dos espíritos, adquirimos o conhecimento das grandezas a que somos destinados, donde essas reminiscências a que chamamos intuição de um futuro, que mal entrevemos envoltos no véu da carne. Por isso, o divino filósofo ensinava que aprender é recordar, o que, porém, mais arrasta a convicção de que não acabamos com a morte, de que existe em nós um princípio imortal, inalterável ou indecomponível, e, portanto, imaterial, que constitui a essência de nosso ser. É o fenômeno da memória. Molescot, um dos chefes da escola materialista, apoiando-se nos trabalhos de Thompson, de Vierod, de Lehmann, que, por sua vez, se apoiaram em Cuvier, em Florence, sustenta como axioma científico o movimento incessante da matéria e as transformações resultantes daquele movimento que se operam em nosso organismo. Peço sempre desculpa, meus amigos, pela má pronúncia desses nomes estrangeiros. Continuando. Diz o sábio químico que os fatos justificam plenamente a crença de que nosso corpo renova suas substâncias sucessivamente num período de 20 a 30 dias. Não queremos tanto, aceitamos a opinião de outros que dão para essa renovação de todo o organismo humano, inclusive os ossos, o tempo de 7 anos. Se é assim, a ninguém é dado contestá-lo. Temos que, de 7 em 7 anos, mudamos completamente de corpo. Portanto que, se somos exclusivamente matéria, mudamos de ser tantas vezes na vida quantos 7 anos tivermos vivido. Não é interessante isso? Ou não há lógica para o materialista? Ou esta conclusão deduzida de seus próprios princípios é inatacável? Quem vive 49 anos perde 7 vezes sua personalidade, constitui 7 pessoas diferentes. Se o ser humano é exclusivamente matéria? Não é? Precisamos pensar. Uma doutrina que debita monstruosidades destas pode manter-se ante o bom senso e até mesmo ante o senso comum? Não há, pois, como conciliar o fato científico com o princípio materialista. Qual deve ser? E como o ser novo pode guardar memória dos fatos que se passaram com o ser extinto? A memória do passado não se explica senão pela permanência no ser,
que foi presente aos fatos, ora lembrados, e que se hoje nos lembramos de fatos da nossa infância, é porque somos hoje o mesmo ser que éramos naquele tempo. Se, porém, somos exclusivamente matéria, e se esta é substituída por outra de 7 em 7 anos, como sermos hoje o mesmo ser que fomos na infância? Como nos lembrarmos hoje de fatos daquele tempo? Daí o ser humano é a essência imutável, imaterial. E mudai quantas vezes quiserdes o seu corpo material, que o ser essencial guardará a memória dos tempos passados. Sem isso, jamais podereis seriamente explicar o fenômeno da memória. E esse fenômeno é prova irresistível e esmagadora de que o ser humano não é somente o corpo e matéria, de que existe nele um princípio imaterial, isto é, que chamamos de alma ou espírito. Mas é preciso mais para convencer a quem estiver de boa fé. Quanto aos outros, ainda que vejam, vão negar. Concluímos esse trecho do primeiro capítulo. Espero que meditem a respeito, se preciso for, releiam. Esse livro está em PDF na internet, pode ser encontrado. Se vocês não encontrarem, podem pedir a mim. Eu remeto por e-mail, com toda alegria. Hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência do primeiro capítulo. Abraços.